Oi, gente. Aqui é o professor Cristiano. Eu vou apresentar aqui uma aula para vocês, para os alunos do 7º ano do ISERJ, tá certo? Que é uma parte de física chamada de alavancas. Na aula anterior, eu tinha falado sobre as máquinas simples, todas elas, e estava incluído nelas, nas máquinas simples, as alavancas. Só para fazer uma revisão, uma máquina simples ele é um instrumento que nós utilizamos no dia a dia que causa uma vantagem mecânica, ou seja, nós fazemos menos força para fazer um trabalho que, se a gente não tivesse alavanca, a gente ia fazer uma quantidade de força maior, tá certo? É claro que são assuntos um pouco mais difíceis, mas quando nós voltarmos, depois dessa pandemia, vou fazer aulas de revisão para explicar melhor sobre as máquinas simples e agora sobre as alavancas, tá? Mas vamos lá, prestem atenção. O que é alavanca? É um instrumento, né, uma barra Richter, aqui tem um índio aqui com uma barra, um tronco de uma árvore, e ele está querendo movimentar aqui uma pedra muito pesada, que se ele fosse fazer sozinho, ele iria fazer uma força muito grande, tá? Essa alavanca, ela tem um local de apoio, um ponto de apoio, que a gente chama de ponto de apoio, ponto fixo ou fulcro, tá? Tem um lado, tá? Que é o braço, chamado de braço de potência, que é essa barra que está relacionada a um local onde nós vamos fazer força. E tem o braço de resistência, ou distância da resistência, que é aquilo que a gente quer movimentar, tá certo? Sempre a partir do apoio, braço de potência, braço de resistência, tá certo? Em um lado, nós aplicamos uma força, que é chamado de força de potência, tá? E do outro, tem aquilo que a gente quer, do outro, né, desculpa, que a gente quer mover, que é a resistência, ou força de resistência, que é a pedra lá, que tem uma certa massa e tem um peso, tá certo? Beleza. Nota que essa alavanca, ela, no meio dela, é onde tem um apoio, é onde ela está fixa. Então, é chamada de alavanca interfixa. Inter significa entre. Então, entre a potência e a resistência, eu tenho um local fixo, tá? Que eu tenho um ponto de apoio, tá certo? Vamos lá. Um exemplo aqui é essa gangorra, tá? Eu tenho uma gangorra, eu tenho aqui o ponto de apoio, ou fulcro. Aqui é o local onde eu faço a força, que é a força de potência. E aqui o peso que eu quero levantar, que é a força de resistência. Do apoio até a força de potência, eu tenho braço de potência. Do apoio até a resistência, eu tenho braço de resistência. Tá certo? Vamos lá. Então, olha aqui essa gangorra, de novo. Ó, o ponto de apoio está no meio entre a força de potência e a força de resistência. Logo, é interfixa. Entre o apoio e a força de potência, eu tenho braço de potência. E entre o apoio e a força de resistência, eu tenho braço de resistência, também chamado de distância de potência e distância de resistência. E eu tenho esta fórmula, que quando eu fizer uma avaliação, a fórmula vai estar lá. Você tem que saber tentar entender como aplicar essa fórmula. Força de potência vezes a distância de potência é igual a força de resistência vezes a distância da resistência. Tá bem? Vou passar um exercício agora para a gente desenvolver os cálculos. Vamos lá. Aqui eu botei uma gangorra e essa gangorra, os braços dela, que está o ponto de apoio, é interfixa, porque no meio é que ela está fixa entre a força de potência e a força de resistência. Aqui eu tenho os braços, eles têm a mesma distância, ou seja, esse ponto de apoio está realmente no centro. Tem 1 metro para cá de braço de potência, 1 metro de braço de resistência. Show de bola? Beleza. Eu coloquei um peso aqui, que depois eu vou explicar melhor por que eu coloco, quando eu falo de força, eu coloco esse valor N, que significa Newton. O Newton é uma medida de força, tá certo? Então, eu poderia botar só a massa, por exemplo, 100 quilos, tá? Mas ali eu botei 100 newtons, que é a medida de força, tá certo? Vamos lá. Nota, eu tenho uma resistência aqui.
qual a força que eu tenho que aplicar aqui? A gente tem que olhar a fórmula para saber qual a força que nós vamos aplicar. Então, eu tenho a distância do braço de potência e a distância do braço de resistência são iguais, 1 metro. Vamos seguir a fórmula. Força de potência vezes o braço de potência é igual a força de resistência vezes o braço da resistência. Vamos lá, vamos desenvolver. Força de potência, eu não sei, vezes 1 metro é igual a força de resistência, 100 newtons, vezes 1 metro. Essa é a fórmula. Vou desenvolver. 1 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, tá vendo? Mas vamos fazer a fórmula, agora vamos desenvolver. 100 vezes 1, 100. Dividido por 1, 100. Tá? Eu botei esses valores de 1 metro certinho, porque aí vocês vão ver que a força que eu tenho que aplicar deste lado, quando os braços têm o mesmo tamanho, a força que eu tenho que aplicar é a mesma da resistência que está do outro lado. Tá certo? Nota, eu tenho que fazer a mesma força para a resistência que está do outro lado. Show de bola! Vamos lá. Agora, olha essa gangorra. Essa gangorra eu modifiquei. Eu botei um braço maior do que o outro. E eu botei o seguinte. A distância de potência, eu coloquei 1 metro. Ou seja, do ponto de apoio até a força que eu tenho que aplicar, o local onde eu vou aplicar a força, tem 1 metro. Do ponto de apoio onde tem o peso que eu quero levantar, tem meio metro, ou seja, metade desse braço aqui. Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho metade desse braço. Show de bola. Vamos aplicar a fórmula? Vamos embora. Força de potência vezes o braço de potência igual a força de resistência vezes o braço da resistência. Ou distância da resistência, distância da potência. Que seria o tamanho desse braço. Show! Vamos lá. Força de potência, eu não sei. Vezes 1, porque é 1 metro. É igual a força de resistência, 100 newtons, vezes 0,5, meio metro. Vamos desenvolver. Aqui o 1 está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Show de bola. 100 vezes 0,5, 50 newtons. Opa, peraí. Então, quando eu aumento o braço de potência e diminuo o braço de resistência, a quantidade de força que eu faço é menor. Então, essa alavanca, toda vez que você quer usar uma alavanca, você sempre tem que pensar nisso. Imagine que eu quero levantar aqui uma pedra. Se eu colocar o mesmo tamanho do braço, eu vou fazer muita força. Agora, se esse braço aqui, toda vez que eu for aumentando esse braço de potência, a força que eu vou aplicar, ela vai reduzir. Então, ó, quanto maior esse braço de potência, eu tenho ponto de apoio aqui, por isso é uma alavanca interfixa. Quanto eu aumento o braço de potência, ou distância da potência, a força que eu vou fazer para levantar a carga que está desse lado, sempre vai ser menor. Tá certo? Essa alavanca é chamada de alavanca interfixa. Aqui eu botei 3 exemplos de alavancas interfixas. Né? Por que é interfixa? Eu tenho ó, a tesoura, ó, um ponto de apoio no meio, o local onde eu faço a força, que é a força de potência, e o local onde eu tenho a resistência para cortar um material. Por isso que é chamada de alavanca interfixa. Ó, aqui o braço ou distância de potência e o braço ou distância de resistência. Vamos olhar a gangorra. Olha ali a gangorra. Ponto de apoio no meio, então ela é interfixa. De um lado eu tenho a força de potência, do outro lado a força de resistência. O braço de potência, ou distância de potência, o braço de resistência, ou distância de resistência. Outra alavanca interfixa é o alicate. No meio do alicate eu tenho um local de apoio, nota, por que ela é interfixa? Porque no meio está o ponto de apoio. De um lado é onde eu faço a força, então a força de potência, e o outro lado onde tem algo que eu quero apertar, né? Um parafuso ou, sei lá, qualquer coisa. Então é chamado de força de resistência. Ó.
o braço de potência, quanto na hora que eu pego um alicate que se chama a atenção, que é o seguinte, eu falei anteriormente, quanto mais eu aumentar o braço de potência, menos força eu faço. Se vocês quiserem experimentar, pega um alicate e tentem apertar um parafuso qualquer, uma coisa qualquer. Se eu pegar muito em cima, muito próximo do apoio, eu faço mais força. Se eu pegar mais distante, mais aqui embaixo, eu faço menos força. Então, quanto maior for esse braço de potência, menos força eu vou fazer. Tá? E aqui o braço de resistência. Tá? Então, eu expliquei aqui sobre a alavanca interfixa. Na próxima aula, eu vou falar de outros tipos de alavancas para a gente entender melhor. Tá bem, gente? Muito obrigado, tá? Boa noite!